Então, bom dia a todos, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui sobre a cadeia alimentar e a teia alimentar e a sua importância para o fluxo de energia. Então, todos estão conseguindo enxergar, né, os slides? Sim. Então, ó, problematizando. Sol, capim, boi, ser humano. De que forma esses e outros seres vivos dependem uns dos outros? E de que forma eles dependem do Sol? Alguém sabe me dizer? Alguém se arrisca? Fica com medo de falar errado, não. Hein? De que forma esses aí, outros seres vivos, dependem uns dos outros? Para que eles dependem uns dos outros? Alimentação. Isso, serve para alimentação. E de que forma esses seres aí dependem do Sol? Porque sem sol, não tem como ter as plantas, não tem como os herbívoros comerem as plantas. E aí, o que acontece? Deixa eu falar aqui, eu estou pensando aqui. Aí não tem como os predadores comer nada, porque aí não tem planta. Não, quer dizer, os herbívoros não têm como comer planta, eles morrem. Aí os predadores ficam com fome, eles também morrem. Certo. Mas aí o Sol faz parte de qual processo para as plantas? Professor, da fotossíntese? Isso. Então, Não, que nem, tipo assim, o Murilo disse que também os predadores iam morrer. Ou eles iam morrer, ou eles iam revoltar um contra o outro. também. No caso, tem a luta pelo alimento, né? Tem a competição, que a gente chama. Isso. Isso, mas ó, de que forma esses e outros seres vivos dependem um dos outros? É que falou aí, né? Para alimentação, né? Então, um precisa se alimentar do outro para conseguir sobreviver. E de que forma eles dependem do Sol? No caso, o Sol é essencial lá inicialmente para o capim, no caso, porque através dele é que ocorre o processo da fotossíntese. Então, o Sol é de extrema importância. E aí nós vamos ver agora, mais para frente lá, como é que é esse processo da fotossíntese e o que ela tem a ver com a cadeia e a teia alimentar. Então, obtendo energia para viver. Todos os seres vivos precisam de energia para produzir as substâncias necessárias à manutenção da vida e à reprodução. Então, a fonte de energia, no caso, lá do início que nós falamos, lá do capim, é o quê? É o Sol. Depois, quem vai comer o capim é o quê? O boi, né? Então, o boi, ele precisa comer do capim, que vai servir de energia para o boi. E aí, depois, vem o ser humano, que come a carne do boi, que no caso aí, a carne do boi vai servir de energia para o homem, né? Para o ser humano. Então, tem esse fluxo de energia, né? Ou seja, a energia ela vai transmitindo de um para outro. Então, os seres vivos eles obtêm energia basicamente de duas maneiras. Os clorofilados, através da energia do Sol. O que são os clorofilados? São aqueles seres vivos, geralmente plantas, que possuem um pigmento chamado clorofila, que é onde vai ocorrer o processo de fotossíntese, tá? Através da energia do Sol. Então, para ocorrer o processo de fotossíntese, tem que ter o Sol. Sem a energia solar, sem a luz, as plantas elas não conseguem realizar o seu processo de fotossíntese. E para que serve esse processo de fotossíntese? Esse processo de fotossíntese nada mais é do que a planta ela produzir o seu próprio alimento. Quando a planta, ou seja, qualquer ser vivo que produz o seu próprio alimento, nós chamamos de seres autótrofos. Então, seres autótrofos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. E tem os seres
heterotróficos, que são aqueles seres que não produzem o seu próprio alimento. Nós, seres humanos, nós somos autótrofos ou heterotróficos? O que vocês acham? Hein? Hein, pessoal? Como é que é o nome aí mesmo, professor? Ó, os seres autótrofos são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento. Igual a planta, ela consegue produzir alimento para si própria. Você acha que o seu corpo consegue produzir o seu próprio alimento? Não. Não. Então, nós, seres humanos, não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Se não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, nós somos denominados de seres heterotróficos. Vocês acham que um cachorro, ele consegue produzir o próprio alimento? Realmente não, né? Não. Não. Então, se ele não produz o próprio alimento, ele é o quê? Um ser heterotrófico, tá? Começa com Hzinha a palavra. Heterotrófico. Então, geralmente, na maioria das vezes, os seres vivos que são autótrofos, ou seja, aqueles que produzem o seu próprio alimento, são as plantas em geral, tá? Algumas algas também fazem esse processo da fotossíntese. Então, alguns são clorofilados, ou seja, aqueles que fazem esse processo da fotossíntese, que produzem o seu próprio alimento, e tem os não clorofilados, ou seja, que não possuem clorofila. No caso, os animais aí, em sua grande parte, e nós também, seres humanos, somos não clorofilados, ou seja, nós não possuímos clorofila, nós não fazemos fotossíntese. Para isso, então, nós temos a cadeia alimentar, porque nós temos que tirar a energia de algum lugar. Então, ao comer um bife, mastigamos a carne de um boi que se alimentou de capim. Este é um exemplo bem simples de cadeia alimentar. Então, teve o capim, que é um tipo de planta, né? Ele produz o seu próprio alimento, ou seja, a partir da fotossíntese, ele produz a glicose, que é o seu próprio alimento, que é açúcar. E aí, proveniente do sol, a energia, né? Então, está localizada ali naquele capim, o boi vai lá e se alimenta do capim. Então, aquela energia que tem ali no capim, o boi pega para ele. Depois, nós, seres humanos, vamos lá e nos alimentamos daquele bife, daquele boi. Então, a energia que aquele boi consumiu do capim, nós vamos lá alimentar do boi e vamos conseguir obter essa energia que veio lá do capim através da carne do boi. Entendeu? Então, assim começa um processo chamado cadeia alimentar. Então, é um fluxo de energia. A quantidade de energia ela vai passando de um ser vivo para outro, conforme a cadeia alimentar se estende. Então, a cadeia alimentar ela representa a relação de alimentação entre os organismos, podendo ser entendida como tudo aquilo, animais ou plantas, que faz parte do ciclo alimentar de um ser vivo. Então, tudo aquilo que vai envolver para a sobrevivência de um certo animal ou de uma planta, está dentro de um tipo de cadeia alimentar. Então, podemos representar aqui a cadeia que nós falamos desde o início, né? Que uma cadeia alimentar é o capim, o boi e o ser humano. O capim recebe energia solar, ele consegue fazer o processo da fotossíntese, e aí, no caso, ele está aqui com 100% de energia. O boi precisa de energia, ele vai se alimentar do capim. Então, vai ter um fluxo, ou seja, uma transferência de energia do capim para o boi. Nós, seres humanos, precisamos dessa energia também, então vamos se alimentar do boi. Alimentando do boi, também vamos pegar a energia que o boi conseguiu capturar, adquirir, né, lá do capim. Então, essa é uma cadeia alimentar bem simples. Capim, boi e ser humano. Pode ser representada através dessas setinhas, que indica o fluxo de energia, né, do primeiro ao último, ou, então, nós podemos colocar também por imagens, tá? No caso aqui,
tem a imagem do capim, tem a setinha, né? E a setinha sempre tem que ter. Depois tem o boi e depois tem o ser humano. Ó, vejamos outros exemplos de cadeia alimentar encontrados na natureza. Cadeia alimentar terrestre. Então, aqui, ó, eu tenho um mato, né, um capim aqui no início da minha cadeia alimentar, aqui embaixo. Depois, eu tenho alguns insetos que se alimentam desse capim. Depois, eu tenho outros insetos que alimentam desses insetos menores. Depois eu tenho o sapo, que se alimenta desses insetos maiores. Depois eu tenho uma cobra, que se alimenta do sapo. E depois eu tenho um gavião, que se alimenta desta cobra. Então, aqui, ó, é um processo de que um vai consumindo o outro. Ou seja, a energia que é produzida aqui no capim, aqui embaixo, ela vai ser transferida até chegar lá em cima, que é o gavião. Então, isso aqui é outro tipo de cadeia alimentar. Professor, Oi. eu vou sair aqui rapidinho, mas eu já volto, tá? Em 5 minutinhos, já volto. Então, podemos observar, a partir das 3 cadeias anteriores, que os organismos conseguem alimento comendo outro ser vivo, menos as plantas e as algas, que ficam no início das cadeias. Por quê? Porque as plantas, elas são autótrofos, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Por isso que numa cadeia alimentar, sempre tem que começar por algum tipo de planta, ou então alga, tá? Na cadeia alimentar não pode começar diretamente em um animal, tem que ser uma planta. Então, como as plantas e as algas se alimentam? Então, nós já falamos aqui, né, que elas se alimentam através do processo chamado fotossíntese, que elas são os seres autótrofos, que são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Então, as plantas e as algas não se alimentam de outros seres vivos. Elas são capazes de produzir várias substâncias que vão formar seu corpo e fazê-las crescer. Lembrando que o principal produto da fotossíntese, ou seja, o principal alimento que a planta fornece, é a glicose, tá? Ela libera também O2 para nós, né, oxigênio, para nós podermos respirar através do processo da fotossíntese, e produz o seu próprio alimento, que é a glicose. Para isso, elas realizam uma transformação química chamada de fotossíntese. A partir da fotossíntese, as plantas retiram água e sais minerais do solo pelas raízes. Então, nas raízes das plantas, elas absorvem água e sais minerais. E aí tem um gás também chamado dióxido de carbono, que é o CO2. O CO2 também ele vai ser absorvido pelas folhas das plantas, e com isso vai ter a transformação química, ou seja, vai ter uma reação química dentro da planta, onde ela vai liberar o quê? Com a energia do sol, né? Ou seja, com a luz solar, ela vai liberar O2 para nós respirarmos, e vai produzir o seu próprio alimento, que é a glicose. Então, a planta absorve o quê? Água, sais minerais, luz e o dióxido de carbono, que é o CO2. E ela vai produzir o quê? Ela vai produzir glicose, que é o seu próprio alimento, e vai liberar o gás que nós respiramos, que é o gás oxigênio. Dentro da cadeia alimentar, nós conseguimos dividir essa cadeia alimentar entre produtor, consumidor e decompositor. Então, o que são os produtores? Os produtores, eles são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento. Se produz o seu próprio alimento, aqui a palavrinha, são seres autótrofos, seja por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. Então, além do processo da fotossíntese, alguns animais são quimiosintetizantes, ou seja, eles realizam uma transformação química que também eles vão produzir o seu próprio alimento, tá? Isso é mais relacionado com algumas algas. Então, sempre que um ser vivo produz o seu próprio alimento, ou seja, é um ser autótrofo, ele vai ser chamado de
produtor. Depois nós temos os consumidores. Os consumidores são organismos heterotróficos, podem se alimentar diretamente dos produtores, seja um consumidor primário ou de outros consumidores, pode ser secundário, terciário, quaternário, depende do que tiver na cadeia alimentar. Então, os consumidores são seres heterotróficos, ou seja, são aqueles seres que não produzem o seu próprio alimento. Os consumidores são aqueles que vão consumir os produtores, vão se alimentar dos produtores. E os decompositores se alimentam de organismos mortos, liberando a matéria orgânica de volta ao ambiente. Então, os decompositores vão se alimentar dos organismos mortos, ou seja, vão se alimentar dos consumidores. Então, o produtor é aqueles seres autótrofos que produzem o seu próprio alimento. Consumidores são seres heterotróficos, eles não produzem o seu próprio alimento e se alimentam dos produtores. E os decompositores, eles se alimentam de organismos mortos, ou seja, eles vão se alimentar dos consumidores, só que só vão alimentar depois que eles morrerem. Então, que na prática nossa aqui, a cadeia alimentar que nós estamos vendo lá do início, temos o capim, o boi e o ser humano. Nós falamos de produtor, consumidor e decompositores. Vocês conseguem enxergar aqui e falar para mim quais que são produtores e quais que são consumidores e se tem alguns decompositores aqui? Conseguem? Pera aí, deixa eu só relembrar um negócio aqui. O compositor é o quê? Qual que é que você está falando? O compositor é o quê mesmo? O decompositor é aquele que vai se alimentar de organismos mortos. Os decompositores são as bactérias e fungos. Então, decompositor é a grama, não? Não. A grama, ela é um ser autótrofo ou heterotrófico? Grama não, né? O capim. É. O que você acha que ela é? É o segundo nome aí que o senhor falou aí, ele é meio difícil. O capim, ele é o ser autótrofo, ou seja, o capim, ele tem a clorofila, que dá essa pigmentação verde, então ela faz o processo da fotossíntese, então ela produz o seu próprio alimento. Quem produz o seu próprio alimento, nós chamamos eles de produtores, tá? Então, sempre que a planta, o capim, ou então algumas algas, eles sempre vão ser os produtores. O primeiro nível da cadeia alimentar é o produtor. No caso aqui, o capim, que no caso é a planta em geral, ele sempre vai ser produtor. O boi, ele é o quê? Se alimenta do capim, né? Então, ele é um tipo de consumidor, porque o boi vai consumir o capim. E o homem, ele é um tipo de consumidor também, porque ele vai consumir o boi, não é? Por isso que a gente fala primário, secundário, terciário, quaternário, depende do tanto que tiver na cadeia. Porque se o boi se alimenta do capim, então ele é o primeiro que está consumindo o capim. Se o homem vai consumir o boi, ele então é considerado como consumidor secundário, porque no caso o boi é o primário e o capim é o produtor. Entendeu? Então, assim, ó, as plantas em geral, elas fazem fotossíntese. Se elas fazem fotossíntese, elas vão ser então os produtores, tá? O boi é o primeiro consumidor, né? Então, ele é o consumidor primário. O homem é o segundo consumidor, então ele é o consumidor secundário, certo? E nessa imagem aqui, nós não temos os
os decompositores. Os decompositores são aqueles que se alimentam da matéria morta, né? Ou seja, depois que o homem morrer aqui, aí sim são os decompositores, que são as bactérias e os fungos. Qualquer dúvida, gente, vocês podem falar. Então, aqui, ó, naquela cadeia nós vimos o quê? O capim. O capim, ele é um ser autótrofo, ou seja, ele produz o seu próprio alimento. Então, ele vai ser considerado como um produtor. O boi, ele se alimenta do capim. Então, ele vai ser denominado como um consumidor primário. O homem, ele se alimenta do boi. Então, ele vai ser denominado de consumidor secundário. Então, ó, observa que após a morte do homem, entra em cena os decompositores, porque os decompositores se alimentam de organismos mortos. Então, o homem tem que morrer para depois ter os decompositores. Então, os decompositores vão lá se alimentar daquele resto, né, daquele homem que morreu, e assim vai liberar matéria orgânica de volta ao ambiente, ou seja, os sais minerais, eles vão voltar para o meio ambiente com a ajuda, né, com o auxílio dos decompositores, que são fungos e bactérias. Professor, qual é a página que você está explicando aí? A partir da 26 que eu estou. Do primeiro livro ou do segundo? Do volume 1. Então, ó, você compreendeu de onde vem a energia que abastece as cadeias alimentares? Então, de onde é que vem toda aquela energia que nós estamos falando? Hein? Do sol? Vem do Sol, mas aí o Sol está lá presente aonde? Presente onde não, né? Ele está fazendo parte lá de qual daqueles da cadeia alimentar lá? Capim? Página 8, né, professor? Isso, do capim, né? Que no caso é considerado como os tipos de produtores, né? Oh. Isso, aí no caso nós estamos aí, falando dos consumidores e depois dos decompositores, 28 e 29. Então, ó, de onde é que vem a energia? A energia, ela vem dos produtores, porque lá nos produtores, que são as plantas em geral, é onde se faz o processo da fotossíntese, né? E no caso, então, 100% da energia está lá nos produtores. Então, toda a cadeia alimentar, o fluxo de energia, ou seja, a quantidade de energia que tem, é proveniente dos produtores. Como um falou aí, né? Pois é, do Sol. Então, o Sol é que fornece, sob a forma de luz, toda a energia utilizada pelos produtores. E quando um animal come uma planta, ele utiliza essa energia que a planta armazenou. Então, o Sol é que a planta vai absorver a luz, né? Através do processo da fotossíntese, é onde vai ter a quantidade de energia capaz, suficiente para transferir para os demais das cadeias alimentares. Então, o Sol é, portanto, a fonte de energia que mantém a fotossíntese na Terra e, consequentemente, todas as formas de vida. Então, sem o Sol, não se tem energia, porque a fotossíntese só é possível na presença de luz. Então, vocês acham que as plantas fazem fotossíntese durante o dia e durante a noite? Não. A fotossíntese só ocorre durante o dia. Não. E se eu pegar uma lanterna e iluminar uma planta de noite, eu vou estar fornecendo luz para ela. Vocês acham que vai fazer fotossíntese? Acho que sim, né? Mas Não, é de acho noite. que não. Não. À noite, mesmo se eu colocar uma lanterna ou qualquer outro tipo de luz na planta, a planta ela não vai conseguir fazer fotossíntese.
A luz para fazer fotossíntese, ela tem que ser proveniente do sol, tá? Então, a fonte primária é o sol. Dentro das cadeias alimentares, nós temos a teia alimentar. Nos ecossistemas, se estabelecem muitas cadeias alimentares que se entrelaçam, formando uma rede ou teia alimentar. Ela representa as várias maneiras em que a energia contida no alimento flui pela comunidade ecológica. Ou seja, cadeia alimentar, ela é uma cadeia alimentar específica. A teia alimentar, ela é um monte de cadeias alimentares juntas. Então, é como se eu tivesse, dentro da teia alimentar, pudesse retirar diversas cadeias alimentares. Então, aqui, ó, esquema de uma teia alimentar. Tem muitos animais aqui, não tem? Dentro dessa cadeia, dessa teia alimentar aqui, eu consigo tirar muitas cadeias alimentares diferentes. No caso aqui, ó, eu tenho esse capim aqui, que pode ser consumido aqui por um inseto menor, aí o inseto maior consome esse inseto menor, e aí esse inseto maior pode ser comido por um sapo, ou esse inseto aqui pode ser consumido por esse pássaro menor, esse pássaro menor pode ser consumido por um gavião, o gavião pode ser consumido pela raposa, e assim vai. Então, a teia alimentar são diversos animais em que eu consigo tirar várias outras cadeias alimentares. Uma pode ser diferente da outra. Então, ó, concluindo, após esse estudo, esperamos que você consiga compreender que esses e outros seres vivos estão ligados pela cadeia alimentar, que é formada por... Cadeia alimentar é formada por produtores, representado pelas algas e pelas plantas. Então, lembre-se, as plantas e as algas, elas sempre serão produtores. O primeiro que tiver lá sempre será um produtor. Consumidores, que se alimentam dos produtores ou de outros consumidores. Então, por exemplo, lá o boi, né, se alimenta do capim. Então, ele é um consumidor primário. O homem que se alimenta do boi, ele é um consumidor secundário. Então, se a gente tiver lá, vamos supor lá, um leão que se alimenta do homem, ele vai ser um consumidor o quê? Terciário, porque é o terceiro consumidor. E vamos supor que o leão morreu. Quem é que vai atuar? Os esqueci. decompositores, que são as bactérias e os fungos que se alimentam da matéria morta, ou seja, depois que morre, são os decompositores, viu? Tava na ponta da língua, eu ia falar e eu esqueci. Acontece. Então, a produção de alimento pelas plantas depende de quê? Da energia do sol. Por isso, todos os seres vivos, direto ou indiretamente, também dependem dele. Porque a quantidade de energia que nós temos para nós sobrevivermos, vem da energia do sol. Então, aqui são só algumas referências de onde que eu tirei para a aula de hoje. Deixa eu só ver se a atividade está aberta. Aqui eu estou com a atividade de vocês em aberto aqui. Estão enxergando a atividade aqui e tal, né? Sim. Sim. Então, Sim. a entrega da atividade, dia 2 de junho, ou seja, até quarta-feira da semana que vem. Na página 31, vocês vão fazer 1, 2 e 3. Depois vocês vão copiar e responder essa atividade que está aqui embaixo que eu passei, tá? No caso aqui, vamos só comentar essa aqui.
Ó, identifica os componentes de uma comunidade no ecossistema ilustrado. Então, aqui eu tenho uns animais e tenho aqui 1, 2, os números dele. Por exemplo, letra A, o produtor. Qual é o número aqui de 1 a 6 que é considerado como produtor? A árvore? A árvore, que é o 1, e o que mais que é produtor? Planta. 6. O 6, né? Que tem uma árvorezinha ali menor. Então, 1 e o 6. Consumidor primário, ou seja, que se alimentam dessa árvore, dessas plantas. O 2? 2. 2, Né? Nós temos um veado ali que pode se alimentar dessa planta. Consumidor secundário, que pode se alimentar de outros animais, no caso, que pode se alimentar do veado. A 3? cobra. Não. A cobra? Cobra. Vou deixar vocês procurarem para vocês verem. Mas vocês entenderam, né? No caso, primário é aquele que consomem os produtores. Ô, O professor, secundário é aquele que vai consumir o primário. O terciário é aquele que vai se alimentar do secundário. E assim vai, tá? Um vai se alimentando do outro. Oi, pode dizer. pode imprimir e responder? Pode, tem problema não. Professor, Hum. eu acabei de olhar lá na plataforma e essa atividade não tá lá, não. Ah, não, agora ela fica disponível, que eu programei ela para ficar disponível às 9 horas. Ah, tá. É que eu olhei lá, aí eu fiz ela de manhã aqui. Aqui, ó, quando eu estava falando da teia alimentar. Tá vendo essa teia alimentar aqui? Essa teia alimentar é porque daqui eu posso tirar várias cadeias alimentares diferentes. Por exemplo, eu posso começar aqui em vegetação, depois, quem se alimenta da vegetação? O gafanhoto. Quem se alimenta do gafanhoto? O lagarto. Depois, quem se alimenta do lagarto? O gavião. Então, isso aqui em cima é um tipo de cadeia alimentar. Posso tirar outra cadeia alimentar aqui, ó. Posso começar pela vegetação, depois o coelho, depois o gavião. Já é uma cadeia alimentar diferente. Posso começar por outra cadeia alimentar aqui, ó. Vegetação, camundongo, cobra e gavião. Então, é uma outra cadeia alimentar diferente também. Então, a teia alimentar é isso aqui, ó. Eu tenho diversos animais, onde dessa teia alimentar eu consigo tirar várias cadeias alimentares diferentes. Então, analisa a teia alimentar abaixo. Dentro desta teia alimentar, o lagarto é considerado o quê? Ó, o lagarto está bem aqui, ó. Vocês acham que ele vai ser o quê? Essa daí eu não sei não, professor. Vamos, é só você olhar a parte aqui, ó, da vegetação. A vegetação, ela vai ser o quê? Produtor, consumidor ou decompositor? Produtor. Ele vai ser produtor. Se ele está perguntando do lagarto, então nós temos que ir para cima aqui, né? Que é onde ele está lá. Ó, se o gafanhoto alimenta dessa vegetação, o gafanhoto vai ser o quê? Consumidor. Consumidor Mas qual consumidor que ele vai ser? primário. Consumidor primário, né? É o primeiro. Se o lagarto se alimenta do gafanhoto, ele vai ser o quê? O secundário. Consumidor secundário. Olhando a setinha aqui, ó, dá para eu tirar o lagarto em outra cadeia alimentar diferente? Não. Não dá, né? Então a única, Deixa lá, aí o celular travou. o único lugar aqui onde dá para colocar o lagarto é esse aqui onde ele está, onde está obedecendo as setas. Então aqui ele vai ser um consumidor, o quê que falou aí? Secundário? Secundário Ah. e Então vai ser apenas aqui, ó. Letra B.
Ele vai ser consumidor secundário apenas, porque no caso, na setinha aqui, não tem o outro que eu possa tirar ele. Certo? Ó, número 8. O único ser vivo da teia alimentar abaixo que pode ser considerado consumidor secundário e terciário é a mesma teia alimentar. Só que agora eu quero saber qual é que pode ser tanto secundário como terciário. Gavião. O gavião. Como é que o gavião pode ser secundário e terciário? Quem pode me falar aí da cadeia? Ai, professor, eu não sei não. Vai, gente, é só montar a cadeia. Se o gavião vai ser secundário, então você tem que montar produtor, consumidor primário e o gavião como consumidor secundário. Depois você monta outra cadeia, como o produtor, o primário, o secundário e o terciário. Ah, tá. Eu era boa em ciências, mas agora eu não sou mais não. A resposta está certa, vai ser o gavião, mas como é que eu quero que você monta a cadeia alimentar para vocês verem como é que vai ser. Como é que vai ser? Pode errar, gente, tem nada não, nós tá aqui para aprender mesmo. É que eu vou montar aqui. Quem se arrisca? O que mesmo? Pode se arriscar, tem nada não. Você tá falando sobre a questão? É, Eu ia no gavião. peraí. Barulheira de carro aqui hoje, Deus me livre. Então, a resposta é o gavião mesmo, mas estou falando assim, para você montar para mim essas duas cadeias alimentares, que vai mostrar que o gavião vai ser o consumidor secundário e também o consumidor terciário. Como é que você vai montar para você explicar por que é o gavião a resposta? Eu tô tentando aqui dar um jeito. Porque o gavião ele pode comer outro animal e outro animal pode comer o gavião? Acho que eu tô errado. Sempre vai terminar no gavião. Então, aí, nessa aí que está mostrando aí, no exercício, ninguém vai se alimentar do gavião. Tá vendo? Todas as setas terminam no gavião. Então, ele é o último. Ele que pode, tipo, ele pode consumir todos os animais, né? Os insetos. Da onde a setinha está saindo, ele se alimenta deles, ó. O gavião pode se alimentar tanto do largato, como do gafanhoto, tanto do coelho e também da cobra. Só acompanhar as setinhas. Então, vamos lá, ó. Mas você fica esperto, ó, que eu vou ajudar vocês nessa aqui. O gavião, então, ele tem que ser consumidor secundário e tem que ser consumidor terciário. Primeiro, nós temos que começar dos produtores. E aonde é os produtores aqui nessa teia? A vegetação. A vegetação. Então, o produtor sempre vai ser aqui a vegetação, tá? Qual é o primeiro consumidor aqui? Consumidor primário. Gafanhoto. Então, vamos subir aqui, que vai ser o gafanhoto. Consumidor secundário aqui. Lagarto. Lagarto. E o consumidor terciário? Gavião. Gavião. Então, aqui nós já achamos uma cadeia alimentar em que o gavião é o consumidor terciário, né? É o que está pedindo na pergunta. Agora, da onde é que nós vamos tirar outra cadeia alimentar, onde o gavião ele vai ser secundário? Nós vamos começar dos produtores, né? Pode repetir a pergunta? Eu não escutei. Assim, nós achamos, então, o gafanhoto, ó, nós achamos o gavião como consumidor terciário. Agora nós vamos ter que achar o gavião como consumidor
secundário. Então, Uai, é nós vamos- fácil. Ah, O produtor é a vegetação, o consumidor primário é o coelho e o secundário é o gavião. batuta, pronto. Você achou agora a segunda cadeia alimentar em que o gavião é um consumidor secundário. Só que nós temos outra aqui também, ó. Só acompanhar a setinha. Produtor, vegetação, consumidor primário, gafanhoto. Tá vendo que a setinha do gafanhoto que já vai direto para o gavião? Então, aqui também ele pode ser um consumidor secundário. Do gafanhoto já pula direto para o gavião. E analisando o outro aqui embaixo, ó, que podemos achar também de novo o gavião como consumidor terciário, nós temos a vegetação, produtor, camundongo, consumidor primário, a cobra, consumidor secundário, e o gavião como consumidor terciário. Tá vendo que dentro dessa cadeia alimentar nós achamos 4 cadeias alimentares diferentes. Então, o gavião ele pode ser produtor, consumidor, quer dizer, secundário e terciário, né? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Estamos entendidos? A aula hoje é só sobre isso. A aula está terminando de ser gravada. Assim que ela terminar aqui, eu já vou postar lá no YouTube. Posto lá também no WhatsApp, no grupo de vocês e também na plataforma. E aí vocês podem assistir caso queiram revisar alguma coisa. Ok? Professor, Oi. não tem que pôr o nome e a série no chat, não? Não, você faz a questão da participação, né? Eu tiro o print da tela aqui, aí eu já pego o nome de todo mundo. Entendeu? Aí eu já sei quem que tá aqui. Alguém quer alguma coisa perguntar? Alguma dúvida do conteúdo? Então, uma coisa para falar. Eu tenho uma coisa para falar. Ah, Só não esquece de avisar a aula um dia antes, hein? mas vocês não esquecem também que se tiver aula durante a semana, porque semana passada foi conselho de classe, né? Se tiver, pode ter certeza, tá? Toda sexta-feira, 8 horas, sem falta. E aí não perca a aula, porque depois desse conteúdo aqui, semana que vem eu vou corrigir as atividades de hoje, e aí nós vamos falar de um último conteúdo para podermos finalizar e fazer uma pequena avaliação e um trabalhozinho para fazer a primeira nota do primeiro ciclo, tá? Porque nós estamos atrasados, porque até final de junho nós temos que ver o volume 2 ainda. Então, tá um pouco meio corrido, né? Que vocês ficou sem aula. Certo? Certo. Certo. Ó, qualquer dúvida, Sim. estamos aí, tá? Pode perguntar lá. E até semana que vem, sexta-feira, 8 horas. Pode sair? Tchau. Podem sair. Tchau, Então tá, tchau, professor. Tchau, boa